A nomeação de Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, foi celebrada por parte da esquerda como um gesto político e simbólico. Por outra parte, gerou um certo espanto. Por que Lula está abrindo mão de um tremendo puxador de votos para a Câmara dos Deputados em 2026? Ao que parece, para o governo Lula, Boulos não é apenas uma voz popular da esquerda nas redes sociais. É alguém com poder real de transbordar essa influência para a vida real e para muito além dos votos para deputado. Em entrevista ao jornal da CBN, Boulos explicou o motivo da sua escolha para esse ministério. Ele foi chamado para mobilizar as ruas e pressionar o Congresso a aprovar pautas populares do governo, como o fim da escala 6x1. Mas também para articular com um público até aqui refratário ao governo. Boulos vai se empenhar na regulamentação dos trabalhadores de aplicativos, essa categoria de trabalhadores que o Partido dos Trabalhadores até aqui não conseguiu conquistar. Esse desafio de conectar o governo com o novo trabalhador brasileiro, aquele que não tem patrão, mas também não tem muitos direitos, não é banal. Trata-se do motoboy, do entregador, do motorista de aplicativo, do microempreendedor individual. Dessa massa que na última década substituiu o operariado do chão de fábrica como espinha dorsal da economia urbana e como público da esquerda clássica. Lula se derrama em elogios a Boulos, não é de hoje. Inclusive, impôs ao PT uma situação sem precedentes ao fazer o partido abrir mão de ter um candidato a prefeito em São Paulo em 2024 e apoiar Boulos. Embora a derrota para Ricardo Nunes tenha tido um gosto amargo, porque Boulos bateu num teto de votos igual ao de 2020, ainda assim, o pupilo de Lula conseguiu ir ao segundo turno, superando Pablo Marçal e conquistando mais de 2.300.000 votos na capital. Para tanto, Boulos topou botar uma camisa social, aceitou Marta Suplicy de vice, suavizou seu discurso, tudo para ser mais palatável. Topou até um debate com o próprio Marçal, que havia jogado super baixo contra ele. Não foi suficiente. Boulos perdeu de Nunes até em bairros de periferia em que o PT tradicionalmente ganhava. E ficou claro que o discurso da esquerda, seja o radical, seja o suavizado, está desatualizado. Ao trazer Boulos para dentro do Planalto, para perto de si e para um papel de protagonista no ano eleitoral, na articulação com os movimentos sociais e com os trabalhadores avessos ao petismo, Lula parece estar confirmando a unção de Guilherme Boulos como seu sucessor à esquerda. Como o responsável por reinventar a plataforma genuinamente de esquerda de seu governo atual e de seu potencial novo mandato. Cá entre nós, me parece mesmo um movimento necessário, mas ao mesmo tempo é bastante arriscado, principalmente quando se leva em conta o tanto que Lula e todo o campo progressista, a começar da centro-esquerda, precisam fazer parlamentares no ano que vem. Vamos entender juntos esse xadrez? Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Antes de a gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu a super promoção do Meio? Por apenas R$ 2,99 no primeiro mês, isso mesmo, R$ 2,99, você assina o Meio Premium e garante acesso ao nosso streaming com produções originais, recebe 2 newsletters com artigos e reportagens especiais, ganha prioridade no recebimento da news diária com as notícias do dia, além de desconto em nossos cursos. Aproveite, porque essa oferta só vale essa semana. Não perca a chance de conhecer o melhor do Meio. Você não vai se arrepender.
Em 2022, Boulos foi o segundo deputado federal mais votado do país, com um pouco mais de 1 milhão de votos no estado de São Paulo. Perdeu só para o Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Apesar das limitações, Boulos é hoje um dos poucos nomes da esquerda raiz capazes de angariar esse tipo de votação. O PSOL tem uma grande esperança de que em São Paulo, Érica Hilton seja a herdeira desse capital eleitoral. Luísa Erundina e Ivan Valente não sabem se vão concorrer em 2026. Eduardo Suplicy, do PT, outro grande puxador de votos, também deve ficar de fora. Na entrevista para a CBN, Boulos diz que não é certo que ele não vá concorrer a deputado, que vai depender do que Lula pedir no ano que vem. Mas para concorrer, ele teria de deixar o ministério até abril. E ele mesmo diz, com pesar, até lá não terá dado de fazer um trabalho com começo, meio e fim na pasta. Fato é que, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, Boulos está frustrado com a Câmara dos Deputados, com o clima no Congresso. E sua atuação por ali realmente não teve nenhum brilho particular. Sua carreira não tem foco no legislativo. De militante do MTST, Boulos já se lançou numa candidatura à presidência em 2018, que amargou ali um 10º lugar. Foi sugestão do próprio Lula que ele concorresse naquele ano, para ganhar experiência. 2 anos depois, Boulos tentou a prefeitura de São Paulo e se saiu melhor do que o esperado, indo para o segundo turno com Bruno Covas. Ficou ali na casa dos 40%, mesmo resultado de 2024, o que pode representar um teto intransponível para ele, ou um número a ser desafiado. Agora, Boulos pareceu realmente entusiasmado com a chance de fazer um trabalho como ministro, como uma espécie de embaixador de Lula com a sua base de esquerda, se cacifando como dono dessa bola e, ao mesmo tempo, como uma ponte com essa nova classe trabalhadora que o PT nunca conseguiu representar. Só que a esquerda e a centro-esquerda precisam de deputado, precisam de senador, precisam de mais força no Congresso, qualquer que seja o cenário. Se Lula se reeleger, precisam ajudar a dar governabilidade a ele. Se Lula perder, precisam ser uma oposição que não vá ser tratorada pelo centrão e pela direita. A aposta é que, mesmo fora da urna, Boulos possa funcionar como uma espécie de articulador político paralelo, o homem do governo no asfalto, capaz de transformar as demandas sociais em pressão parlamentar e, quiçá, em votos para deputados. Hoje, na Câmara, o bloco formado por PL, União, PP, Republicanos, PSD, MDB, Podemos e PSDB Cidadania soma 363 cadeiras. Do outro lado, o campo progressista que une PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT tem menos de 130 deputados. É uma minoria muito distante. No Senado, a relação é ainda mais desfavorável. O PT tem 9 senadores, o PSB 4, o PDT 3. O resultado é um governo de centro-esquerda e esquerda que precisa negociar cada vírgula, cada cargo, cada centavo de emenda. Não dá para se iludir, achar que é possível uma virada no parlamento. É possível apenas diminuir a distância. O Brasil nunca teve uma maioria de esquerda. Essa não é a ideologia da maior parte dos brasileiros. Então, o Congresso não vai ser de esquerda. Mas, além disso, os partidos do centrão e da direita se especializaram em fazer parlamentares. Eles têm imensa capilaridade. E isso tem a ver com um ciclo que a esquerda precisa tentar romper. Porque o centrão e a direita têm prefeitos, vereadores, igrejas, rádios, associações, verdadeiras máquinas regionais. E são esses tentáculos que transformam discurso em voto. Enquanto a esquerda tenta recuperar a conexão com as ruas, esses partidos já estão consolidados nos municípios, dominando a política local. E graças à aplicação das emendas parlamentares.
Sim, porque desde que o Congresso assumiu o controle do orçamento, o equilíbrio de forças mudou de forma estrutural. As emendas impositivas e o orçamento secreto deram ao Legislativo um poder inédito. Deputados e senadores irrigam suas bases com recursos que antes eram do Executivo e faturam eleitoralmente com isso. O presidente, que sempre teve a caneta sobre os gastos públicos, virou refém dos parlamentares que controlam bilhões. Bolsonaro, aliás, já disse isso com todas as letras. Em junho de 2025, num ato na Avenida Paulista, ainda pedindo anistia para ele mesmo, ele declarou, abre aspas, se vocês me derem 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Eu nem preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo presidente de honra do PL, nós faremos isso por vocês. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. A frase revela o mapa do poder. Controlar o Congresso hoje vale até mais do que levar o Planalto. É por isso que a esquerda e a centro-esquerda precisam disputar cada cadeira. Não para fazer maioria, mas para impedir que essa maioria automática da direita se transforme em hegemonia política. Lula, em outro registro, tem dito o mesmo. Em 2022, ainda candidato, ele afirmou, abre aspas, não adianta votar em presidente sem uma bancada forte no Congresso, fecha aspas. E já no governo, em 2024, ele cobrou dos aliados, abre aspas, a bancada precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Os dois sabem que o poder real está hoje no parlamento e que sem uma base legislativa capaz de mostrar o mínimo de força, o executivo é apenas uma sombra. Por isso, o desafio de Lula é duplo: fazer bancada no Congresso e refazer base social. A esquerda precisa de mais cadeiras, mas também de mais gente acreditando na política. Precisa falar com o motoboy e com o microempreendedor, com o professor, com a enfermeira, com quem votou em Lula, mas também com quem apenas quer uma vida melhor. Se conseguir ligar esses dois fios, o da representação e o da mobilização, pode redesenhar o mapa político brasileiro. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.